Leitura do livro A Imagem Audiovisual e Cultural do Gama. Um povo com memória é um povo com identidade. Coordenação editorial: Maria Félix Fontelli. Coordenação: Gustavo Fontelli Dourado. Organização: João Breyer Júnior. Projeto gráfico e diagramação: Isabela Bretas. Capa: Isabela Bretas. Revisão: Maria Félix Fontelli. Produção executiva: Walter Sassa. Apresentação: Bem-vindos ao Gama. Fundada em 12 de outubro de 1960, a cidade do Gama abrigou, inicialmente, candangos que trabalhavam na construção de Brasília e, em seguida, famílias que moravam às margens do Lago Paranoá a partir de 1966. Meu pai, um desses candangos, chegou na região em 1957, originário do Rio de Janeiro, e, já na década de 1960, conheceu minha mãe, proveniente da Paraíba. Nasci em 1967 numa região aprazível do Cerrado Gamense. Quando eu era criança, tudo ali era mato. E mesmo sendo o primeiro polo habitacional onde Juscelino Kubitschek pisou, somente após 1989 tornou-se região administrativa do Distrito Federal, com 5 e, posteriormente, com 9 setores: leste, central, industrial, norte, oeste, sul, Cidade Nova, Vila DVO, Ponte Alta Sul e Ponte Alta Norte. O Gama foi projetado para a instalação de indústrias, mas aos poucos tornou-se setor de moradia com comércio, shopping e escolas e instituições de ensino superior, proporcionando mais qualidade de vida aos habitantes, transformações que estimularam a prática de lazer na natureza, em cachoeiras, córregos, chácaras, hotéis fazenda, pesca e pague e em parques. Em seguida vieram os estádios. O estádio Bezerrão, construído em 1977, os bares, lanchonetes, restaurantes, cinemas e o florescimento cultural. Foram inaugurados 2 cinemas, o Cine Amazonas, no setor oeste, que não sobreviveu e deu lugar a um centro comercial de oficinas e de igreja, e o Cine Itapuã, no setor leste, espaço de visibilidade, palco de uma juventude efervescente, ávida para mostrar sua arte, seja a música, a pintura, o teatro, a literatura ou o audiovisual. O Cine Itapuã era um dos meus lugares favoritos, onde frequentei minha infância e adolescência. Hoje, carente de reformas, o emblemático cinema está fechado desde 2005, mas os artistas lutam e têm esperança que seja reativado e volte a ser o centro artístico da cidade como foi no passado. Este catálogo, a imagem audiovisual e cultural do Gama, registra um pouco dessa história e busca fortalecer a identidade de uma comunidade que cresceu junto com Brasília, reunindo nomes que se destacam na cena artística do Distrito Federal. Recuperamos fotografias e imagens significativas, muitas delas disponíveis no arquivo da Assessoria de Comunicação da Administração do Gama. Buscamos também outros registros sob a guarda da população mediante chamamento público. Vários moradores doaram espontaneamente seus acervos fotográficos relativos às atividades culturais. Este projeto, financiado inteiramente com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal, trouxe como desdobramento a criação do Museu Virtual do Gama, ambiente que facilitará o processo contínuo de pesquisa e, por consequência, irá fomentar a produção de novos catálogos de conteúdos históricos, fotográficos e poetas sobre a cidade. Um povo com memória é um povo com identidade. Autor, João Breyer, idealizador e organizador. Artistas do Gama, Afonso Braza. José Afonso dos Santos Filho, nascido em 1955 em São José do Piauí, tornou-se Afonso Braza nas telas do cinema. Seus pais migraram para o Gama em 1964.
Em 1969, aos 12 anos de idade, mudou-se para São Paulo e lá conheceu José Mojica Marins, o Zé do Caixão, que o integrou ao meio cinematográfico. Logo começou a frequentar a Boca do Lixo, polo de cinema em ebulição, onde participou de produções e se distinguiu entre atores e diretores da época, ganhando os apelidos de Brasília, depois Brasinha e, por fim, Brasa. Já adulto, com vasta experiência profissional e casado com a atriz Claudete Joubert, ele retoma a Gama e passa a dividir suas atividades entre as profissões de bombeiro e de cineasta. Em 1993, o casal lança o filme Inferno no Gama, em precárias condições orçamentárias. Ao longo de sua carreira, participou de 8 produções como diretor e de 13 como ator, sendo que o filme Tortura Selvagem foi o que captou mais recursos e bateu recorde de público com a venda de mais de 2.000 ingressos em 4 semanas de exibição. Brasa era um visionário, um apaixonado por cinema. Sonhava em convidar Sylvester Stallone para protagonizar um de seus filmes. Mas, ao longo de sua carreira, acabou se tornando ele mesmo o super-herói de suas produções. O ator e diretor faleceu em julho de 2003, aos 48 anos, vítima de um câncer de esôfago. Deixou uma legião de fãs e uma obra farta, considerada trash, mas que hoje ganha contornos de cult. Agilson Alcântara. Agilson Alcântara é violonista popular, compositor, arranjador e diretor musical. Ingressou na Escola de Música de Brasília em 1991 e, a partir daí, seguiu uma trajetória artística vitoriosa. Em 1995, sua composição Canção Morena, feita em parceria com Percy Samvaz, ganhou no 15º Festival de Música do Gama os prêmios de melhor música, melhor arranjo e melhor intérprete, e ainda o do júri popular. Músico profissional desde 1993, acompanhou vários artistas de outros estados e da cidade em seus shows, entre eles Thelma Fonseca, Clodo Ferreira, Roberto Menescal, Vânia Bastos, Fausto Nilo, Sandra do Alibe, Carlinhos Piauí, Celi Curado, Toninho Alves, Salomão de Pádua, Antenor Bogeia, Ana Borges, Marcos Farias, Jô Alencar, André 14 Voltas, Célia Porto, Adriano Rocha e José Cabreira, entre outros. Entre 2006 e 2007, foi professor de violão popular na Escola Tupiniquim Musical. No SESI-DF, de 1995 a 2011, lecionou violão e matérias de prática de conjunto e teoria musical. De 2001 a 2005 e também em 2024, foi professor da Escola de Música de Brasília com contrato temporário. Atuou também na Escola do Choro como professor substituto. É integrante da Orquestra de Violões de Brasília, com gravação de 2 CDs. É instrumentista em discos de vários cantores do DF. Desde 2013, Agilson Alcântara é arranjador, diretor musical e violonista, guitarrista do projeto Sesc Seresta. Arlene Muniz. Natural do município de Nova Canaã, Bahia, Arlene Muniz mudou-se para Brasília com seus pais em 1960, em busca de melhores oportunidades de vida. A família instalou-se e se fixou na cidade do Gama. Arlene se considera baiana com orgulho e brasiliense por amor. Cursou a educação artística e pedagogia. Fez pós-graduação em administração escolar e em artes visuais. E hoje é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Como pedagoga, coordenou os professores de alunos
surdos por quase 30 anos, desenvolvendo projetos que proporcionassem acessibilidade por meio de materiais em Libras e em Braille. Foi a primeira professora de Libras da cidade do Gama. É escritora, cordelista, xilógrafa, artista plástica e artesã. É autora de 13 folhetos de cordel. Integra a coletânea Paulo Freire em seu centenário, publicada pelo Simpro-DF em 2021. Participou de 8 coletâneas e antologias. Em 2022, começou a escrever histórias para o público infantil inclusivo. O seu primeiro livro, O Meguinho Sapeca, foi publicado com algumas palavras em Libras e versão em Braille. Já contou a história desse livro em 96 escolas, instituições e em bienais e feiras do livro. É membro da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, do Coletivo Cultural Cordeliando e é vice-presidente da Academia Gamense de Letras. Participou do movimento afrodescendente de Brasília, produzindo shows, desfiles e exposições educativas e culturais. Arlene Muniz. Natural do município de Nova Canaã, Bahia, Arlene Muniz mudou-se para Brasília com seus pais em 1960, em busca de melhores oportunidades de vida. A família instalou-se e se fixou na cidade do Gama. Arlene se considera baiana com orgulho e brasiliense por amor. Cursou a educação artística e pedagogia. Fez pós-graduação em administração escolar e em artes visuais. E hoje é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Como pedagoga, coordenou os professores de alunos surdos por quase 30 anos, desenvolvendo projetos que proporcionassem acessibilidade por meio de materiais em Libras e em Braille. Foi a primeira professora de Libras da cidade do Gama. É escritora, cordelista, xilógrafa, artista plástica e artesã. É autora de 13 folhetos de cordel. Integra a coletânea Paulo Freire em seu centenário, publicada pelo Simpro-DF em 2021. Participou de 8 coletâneas e antologias. Em 2022, começou a escrever histórias para o público infantil inclusivo. O seu primeiro livro, O Meguinho Sapeca, foi publicado com algumas palavras em Libras e versão em Braille. Já contou a história desse livro em 96 escolas, instituições e em bienais e feiras do livro. É membro da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, do Coletivo Cultural Cordeliando e é vice-presidente da Academia Gamense de Letras. Participou do movimento afrodescendente de Brasília, produzindo shows, desfiles e exposições educativas e culturais. Carla Geórgia. Carla Geórgia de Freitas Queiroz nasceu em 13 de novembro de 1977, na cidade de Matinhas, na Paraíba, filha de uma professora e de um comerciante. A família mudou-se para o Gama quando ela tinha 3 anos de idade. Cresceu dentro do bar e mercearia Cantinho da Saudade, rodeada de livros e de uma grande diversidade musical, o que a tornou apaixonada pela arte em todas as suas formas. Mãe, feminista e professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 1994, Carla defende a aplicação das artes na escola como forma de expandir a criatividade e contribuir para o crescimento cognitivo dos alunos. O seu amor pela arte levou, em 2014, a investir na carreira de produtora cultural e, assim, começou a fazer produção para o músico Negodai do Gama. Juntos fundaram a Negodai Produções e realizaram eventos autorais na cidade.
Em janeiro de 2022, fundou a Carla Georgia Produções, ganhando projeção na realização de eventos, com destaque para os com o foco no combate à violência contra as mulheres. Além disso, produz o projeto de circulação Banca dos Poetas desde 2001, promovendo a leitura e a transformação social. É escritora do blog Borboletas no Estômago. Em 2024, foi a candidata mais votada para presidente do Conselho de Cultura do Gama, procurando sempre fortalecer a cadeia da economia criativa. Carla pertence ainda à Academia Gamense de Letras, à União Brasileira de Mulheres e ao Levante Feminista. Cláudia Martins. Cláudia Martins é estudante de letras, poeta, atriz, educadora social e contadora de histórias. Nasceu no Gama em 1987, filha de pai cearense e mãe tocantinense. Na adolescência, participou das primeiras oficinas de teatro, algumas de palhaçaria e circo realizadas na lendária Praça do Cine Itapuã, onde conheceu a cena cultural gamense e seus protagonistas. Para ela, falar do Gama é falar de seu quintal, cidade onde se fez artista e cria os seus filhos. Em 2009, na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Brasília, entrou para o programa de Arte e Educação, integrando-se às oficinas ministradas pelo coletivo Invenção Brasileira, ao mesmo tempo em que fazia vivências artísticas na ocupação Mercado Sul de Taguatinga. A artista trabalhou na escola Caíque do Gama Oeste de 2009 a 2011, onde floresceu sua paixão pela contação de histórias para crianças do ensino integral e da rede pública. Em agosto de 2022, teve participação no sarau Agosto Lilás, de combate e enfrentamento à violência contra a mulher na Feira Permanente do Gama. E, junto com as participantes, fundou o coletivo Mulheres em Cena. Cláudia é presença marcante em saraus poéticos, em projetos artísticos e sociais. Em escolas da rede pública, ela tem levado sempre a sua personagem carismática, afro, atua no grupo de teatro do Detran, participou do primeiro sarau de mulheres do Gama e do projeto Rap e Repente nas escolas. Integra coletâneas independente e a coletânea Entre Nós. Cleison Batá. Cleison Batá é cantor, compositor, pesquisador musical, possuindo em seu vasto repertório composições autorais e o que há de melhor na música popular brasileira. O artista brasiliense, morador do Gama desde os primeiros anos de infância, costuma resgatar canções esquecidas do cancioneiro popular. Há cerca de 10 anos, apresenta o projeto Cantando e Contando a Música Popular Brasileira, em teatros, bares e escolas públicas. Em 2015, ele lançou o CD Qualquer Tom, com criações próprias e de alguns amigos compositores. Em 2018, gravou 2 faixas no CD Noutros Cantos, do poeta Paulinho de Dolinda. Batá é presença constante em shows, festivais, prêmios e em eventos temáticos. Em 1995, iniciou seu percurso no Festival Interno do Centro de Ensino Médio do Gama. Centro de Ensino Médio 3 do Gama, alcançando o 3º lugar. Em 2006 e em 2013, ficou entre os finalistas do Prêmio Sesc de Música com as canções intituladas Pra Todo Mundo Ver e Qualquer Tom, respectivamente. Também foi semifinalista do Festival de Música da Rádio Nacional em 2013, com a música A Brita,
entre tantas outras participações bem-sucedidas em concursos musicais. Cleison Batar ganhou grande visibilidade após fazer as aberturas dos shows icônicos do maestro Arthur Moreira Lima, em 1997, e dos cantores Alceu Valença e Geraldo Azevedo, no Baile da Cidade, em 2009. Outras apresentações importantes que ele fez: Gama contra o Crack, em 2011, Festa da Consciência Negra, em 2011, e Projeto Arte nas Feiras do Gama. Giovanni Batista. Quando o assunto é produção cultural, surge logo o nome de Giovanni Batista dos Santos, natural de Imperatriz, Maranhão, morador do Gama há 49 anos. Quando estudava no SEM 2, criou o grupo ambiental Flor de Lis, dedicado ao plantio de árvores e preservação ambiental. Tem orgulho de dizer que trabalhou no Parque Ecológico do Gama, hoje Parque Distrital. Na ocasião, garantiu o levantamento pedológico de fauna e flora de todo o parque e o aumento do tamanho de sua área, ações viabilizadas quando integrava a Comissão de Defesa do Meio Ambiente do Gama. Sua formação superior não poderia ser outra. Cursou Gestão Ambiental com especialização em Perícia Ambiental e em Turismo. Como professor contratado do Instituto Federal de Brasília, lecionou em várias escolas abordando temas relacionados ao meio ambiente. Giovanni atua desde 1992 como idealizador, produtor e executor de projetos envolvendo temáticas que promovam a paz, a inclusão, a tolerância, a ecologia, a economia criativa, a geração de renda e de oportunidades para os artistas. É o atual presidente da Companhia Lábios da Lua, instituição integrada por produtores culturais, artistas e professores. Idealizou e executou mais de 100 projetos, entre eles o Festival Multicultural Vila Sarrafo, Gama Vida e Arte, 12 Horas de Rock, Moto Rock, Rock contra a Zika, dezenas de shows, oficinas, eventos ambientais em busca de oferecer arte e mostrar que a paz no mundo é possível. Gilmar Batista. Gilmar Batista possui extensa trajetória na área cultural, com atuações destacadas, em especial na música, produção cultural e na literatura. É professor de literatura, escalada, violão popular e ukelele, e membro fundador da Academia Gamense de Letras. Sua formação musical inclui estudos autodidatas, cursos na Escola de Música de Brasília e participações em coros e em congressos culturais. Em 1984, Gilmar fundou no Gama a lendária banda ARD, a qual já expandiu seus horizontes ao participar de turnês internacionais em 2017, 2018 e 2024, apresentando-se em shows na Rússia, na Finlândia, na Suécia, na Mongólia, República Tcheca, Estônia e Dinamarca, cujas composições autorais abordaram temas caros à humanidade, como crimes de guerra e saúde mental. A ARD é integrada hoje pelos músicos Gilmar Batista, baixo e vocal, Sávio Américo, guitarra e vocal, e Marcos Guerra, bateria. Com seus 40 anos de existência, a banda já lançou diversos discos, sempre levando seu rock intenso e inconformista, sendo a primeira do Centro-Oeste a gravar um LP com a música estilo Radiocare Punk. Gilmar Batista produz turnês de bandas nacionais e internacionais. Coordena festivais, shows e participa como jurado em eventos musicais. É gerente voluntário da Companhia Lábios da Lua, no Gama.
Em 2019, atuou como produtor executivo no projeto Radicals, 40 anos de punk. Também coordenou palcos no Festival Motorrock, no Gama e no Cena Contemporânea, entre 2016 e 2023. Ia Harun. Nascido e criado na cidade do Gama, Ia Haru Nascimento Santos é exemplo de superação de vida. A deficiência visual, baixa visão, não o impediu de trilhar o caminho da arte. E hoje, aos 33 anos, acumula vitórias. É consultor em acessibilidade para projetos culturais. É desenhista, pintor, cantor, compositor, guitarrista, baterista, flautista, transversal e violonista. Estudou guitarra na Escola de Música de Brasília e também no Instituto GTR de Música. Fez parte do projeto Tocando em Frente, do programa de profissionalização músico prático em música popular brasileira. Nas disciplinas violão e produção de espetáculos musicais. Faz o curso de processos fonográficos na Escola de Música de Brasília. É filiado à Associação Brasileira de Música e Artes. Harun iniciou a carreira aos 13 anos, ao se apresentar pela primeira vez na banda Flegeton, em Lusiânia, tocando baixo. Aos 15 anos, fundou as bandas O The Wizards e Velhos Deuses, em parceria com seu irmão Ionan Tomás, também deficiente visual. Tocou em bandas autorais e cover, entre elas o The Wizards, guitarra e baixo, Born Again, voz e guitarra, Harun, compositor, voz e guitarra, e Asteroide Lisércico, compositor, voz, guitarra e flauta transversal. Atualmente, Ia mora no Riacho Fundo 1, onde guarda sua extensa produção de quadros. Continua a participar de projetos voltados para pessoas com deficiência visual e trabalha na companhia de circo e teatro Sagrado Riso, como ilustrador, músico e ator. Jairo Mendonça. Jairo Mendonça nasceu às margens do rio Tocantins em um ambiente musical cercado de manifestações culturais populares, como as festas do Divino Espírito Santo, de Santo Reis e dos desafios de repentistas. No início da década de 1990, mudou-se para a cidade do Gama e começou a estudar violão na Escola de Música de Brasília. Não demorou muito para inscrever suas composições em festivais de música pelo Brasil afora, sendo premiado em vários deles. Hoje ele se apresenta como professor, poeta, músico, compositor e parceiro de Carlinhos Piauí, Lute Peixoto, Paulinho de Olinda e Zé Miguel Rodrigues. Em 2018, lançou um CD solo intitulado Pentagrama da Vida, produzido pelo maestro Marcos Farias. E agora está empenhado na produção de um novo trabalho onde nascem as canções, em parceria com Zé Miguel Rodrigues e Lute Peixoto. Seu repertório fundamenta-se em criações que falam de um mundo mais justo e humano. O artista já dividiu palcos com o Geraldo Azevedo, quando o músico fez um show em Brasília, em 2010, no tradicional baile da cidade do Gama. Durante sua trajetória, tem participado de projetos culturais, entre eles de um CD coletivo patrocinado pelo Simpro-DF, com composições sobre sustentabilidade e a luta dos professores pela valorização da educação. Atualmente, Jairo Mendonça se apresenta também nos formatos de voz, violão e viola caipira,
em teatros, bares, eventos culturais e em escolas, levando o melhor da MPB e suas canções autorais. José Garcia Caiano, Dedé. José Gomes Garcia, popularmente conhecido como José Garcia Caiano ou simplesmente Dedé, é orador, pesquisador da cultura popular, ator, poeta, palestrante e ambientalista. É o idealizador, diretor e produtor da Banca de Poetas e da Casa de Aprendizagem Solo Cerrado. Nasceu em 14 de novembro de 1954, às margens do rio Paranaíba, em Goiás. Mudou-se para Brasília em 1968 e atualmente reside no Gama. Em 1975, iniciou sua carreira artística desenvolvendo trabalhos de pesquisa cultural em viagens realizadas entre Brasília, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia, quando manteve contato com a diversidade regional. De lá para cá, foi produtor artístico do programa de TV Ao Som da Vida em 1979. Em 1995, idealizou e produziu o movimento Adote uma Cachoeira, ocasião em que exercia o cargo de chefe da seção da Administração de Parques. No programa Revista Brasil da Rádio Nacional, produziu o Sarau Nacional Banca de Poetas de 2017 a 2018. O artista destaca que o teatro literário Banca de Poetas incentiva o ator a ir às ruas em busca de seu público, cumprindo plenamente sua função sociocultural. O prolífero Dedé produziu diversos projetos ao longo de sua carreira, entre eles o Corporema, formando uma geração de artistas. É membro fundador da Academia Gamense de Letras e membro efetivo do Fórum de Cultura e também do Fórum do Meio Ambiente do DF. Participa de feiras de livro, festivais de cultura popular de teatro e de cinema. Juarez Leite. Juarez Leite iniciou sua carreira artística no Gama na década de 90, aplicando a multilinguagem. Em 1978, fez parte da primeira coletiva de artes plásticas no Centro de Criatividade da 508 Sul, hoje Espaço Cultural Renato Russo. Em 1980, cursou artes aplicadas no Arte Belle Atelier, em Brasília. A partir de 1989, participou de todas as edições do Verão Cultural no Parque Shop DF. Entre 1992 e 1994, ofereceu oficinas de desenho livre no SESI Gama e no SESC Gama. Em 2010, expôs no primeiro Salão de Artes Visuais das regiões administrativas do DF. Participou de feiras de artes visuais no Gama e de salões de artes plásticas nas cidades satélites. Realizou exposições individuais e coletivas, recebendo menção honrosa em 4 oportunidades, uma delas verbalmente do artista Atos Bucão. Além de lecionar em escolas e faculdades particulares, Juarez foi servidor da Secretaria de Educação do Distrito Federal por 30 anos, atuando como professor de educação artística e na área de inclusão para alunos surdos. E ainda desenvolveu projetos relacionados a temas afro-brasileiros e questões ambientais. Ilustrou quase 2 dezenas de livros. Atuou como curador de artes visuais dos projetos Voar, na Biblioteca Demonstrativa, e artes visuais na Galeria Lábios da Lua, no Gama. Foi premiado em primeiro lugar no primeiro Salão de Humor Gráfico de Brasília. Em 2013, durante 30 dias, fez caricaturas com iPad ao vivo no Cirque du Soleil, ao lado do cartunista Moza.
Laércio Nicolau. Laércio Nicolau nasceu no Gama em 1978 e iniciou sua carreira artística na década de 1990. Aos 12 anos, já participava de oficinas de poesia, de música, de teatro e de artes visuais. É formado em artes cênicas pela Universidade de Brasília, onde desenvolveu pesquisas sobre temas relacionados ao circo e educação. É educador social na Secretaria de Desenvolvimento Social do DF. Laércio participou das companhias de teatro Mistura Íntima, em 1996, e Voar, Teatro de Bonecos, 2003. Se apresenta como ator, diretor de teatro, performer e poeta, com participações em montagens de artes cênicas, cinema e em saraus de poesia. Em 2006, fez performances como palhaço na Copa do Mundo de Futebol na Alemanha. É fundador da trupe Cabeça de Satélite, núcleo de pesquisas e de experimentações cênicas, que apresenta nas ruas o espetáculo Medusa, quando aborda a temática do uso de drogas e suas mazelas na sociedade. Esse projeto contou com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal na edição de 2015. Desde 2010, o artista dedica-se à divulgação de sua poesia e das outras artes no blog Ciclosia e em intervenções poéticas no meio urbano. Em 2020, lançou o livro Da Várzea, pela Avá Editora. É membro fundador do Sarau do Mundo. Em 2024, realizou uma instalação poética com duração de 12 horas, em prol da revitalização do Cine Itapuã do Gama. Laércio é membro da Academia Gamense de Letras. Leda Carneiro e Silva. Leda nasceu em Brasília e mora no Gama. É licenciada em Pedagogia e Artes Plásticas e hoje é professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal. No final dos anos 80, começou a atuar no teatro da Escola Polo de Arte Cênica, no antigo Centro Educacional Sede 2, hoje Centro de Ensino Médio, o CEN 2. Ali conheceu também o trabalho profissional quando o grupo que ela fazia parte foi contratado pelo projeto Plateia. Durante 10 anos, participou do Mistura Íntima Delarte. Leda integra o Bagagem Cia de Bonecos, onde atua como gestora cultural, atriz bonequeira, escritora de roteiros e de adaptações para montagens. É membro fundadora da Cooperativa Brasiliense de Teatro e Circo e membro da Associação Candanga de Teatro de Bonecos, filiada à Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. Ela foi presidente da ACTB de 2002 a 2004 e é conselheira regional de cultura até 2027. A artista representou Brasília no Encontro Nacional de Teatro de Bonecos em 2000, no Rio de Janeiro, e no Congresso da Unima Brasil em 2009, em Curitiba. Representou o Gama na terceira Conferência Regional de Cultura do DF de 2011 e, em 2024, na sexta Conferência Distrital de Cultura, quando foi eleita delegada suplente para a quarta Conferência Nacional de Cultura de 2024. Foi homenageada na edição 75 da Cometa Cenas, da UNB, que celebrou a trajetória de mulheres artistas do DF. Lúcia Correia. Lúcia Correia é atriz, manipuladora de bonecos, audiodescritora, arte educadora, produtora cultural e brincante. Nasceu e cresceu na cidade do Gama, onde conheceu o teatro aos 12 anos, ao frequentar a Escola Polo de Artes Cênicas do Centro Educacional Sede 2. Aos 15 anos, estreou sua primeira peça no Teatro Galpão, hoje conhecido como Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. Fez vários cursos, oficinas e workshops na área de teatro, música, circo, dança e teatro de bonecos
e em 2008 formou-se em artes cênicas pela Faculdade de Artes do Sina de Moraes. Foi professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal por 14 anos, período em que lecionou a disciplina Teatro para estudantes do ensino fundamental e do ensino médio do Plano Piloto e do Gama. Hoje realiza pesquisas no âmbito da acessibilidade cultural e trabalha há 6 anos como audiodescritora. Em 2007, Lúcia entrou para o grupo Voar Teatro de Bonecos, permanecendo por mais de uma década, levando espetáculos pelos estados brasileiros e fora do país, ao mesmo tempo em que ganhava prêmios em festivais, sendo também contemplada em editais do FAC-DF. Para festejar os seus 14 anos de trajetória, Lúcia criou recentemente o espetáculo O Despertar da Maricotinha, o qual, segundo ela, traduz sua essência como artista. Atualmente, a talentosa atriz trabalha de forma independente, realizando seus espetáculos e vivendo completamente da arte. Michel Glauber. Nascida em 1988 em uma família de músicos e produtores, Michel Glauber é cantor, compositor, produtor cultural no Gama e multi-instrumentista. Nos primeiros anos de vida, começou a produzir eventos e a compor músicas ao mesmo tempo em que participava de corais. Em 2015, fundou a banda de rock experimental Nume Conscience, conhecida por abordar temas reflexivos como o autismo, análises freudianas e a superficialidade humana. Liderada por Michel, vocalista e guitarrista, a Nume é integrada também pelos músicos Asaf Nunes, guitarrista, Patrick Leite, baixo, e Alberto Guido, bateria. O grupo teve shows transmitidos pelo canal Multishow e dividiu o palco com o Rapa, Pitty, Pato Fu, Supla e outros artistas. Atualmente se prepara para a turnê internacional com apoio do selo da AIR Alto Volume by Sony Music. Michel fundou em 2008 o festival Backbone, tendo como produtora a artista Erilyn Gabriela, que já se apresentou no Teatro Nacional e em shows com as coreógrafas da Beyoncé. O Backbone se consagrou como o maior festival underground do Gama, levando a banda de hardcore Dead Fish em uma de suas edições. O festival tem ainda desfile pet, feira de adoção, artesanato, gastronomia e cultura geek. Formado em tecnologia da informação, com artigos publicados sobre o tema, apresentação de palestras em instituições como a NASA e desenvolvimento de plataformas culturais, Michel tem recebido prêmios pelas inovações promovidas na arte e na tecnologia. Paulo Flores. Amante de uma arquitetura com responsabilidade sustentável e apreciador de projetos minimalistas e econômicos, o arquiteto e urbanista Paulo Flores sempre dá um toque artístico às suas criações, desenhadas em seu escritório instalado no setor leste da cidade do Gama. Sua terra natal. Ele nasceu em 19 de maio de 1968, na parte oeste do Gama. Para ele, o local em que nasceu é mágico, uma vez que as linhas do horizonte e o pôr do sol se encontraram muitas vezes com os seus sonhos de juventude. Desde cedo, a vida escolar em instituições públicas alimentou seu apreço pelas artes, uma chama que nunca se apagou. A serigrafia foi sua primeira excursão no mundo profissional, cuja técnica exige precisão e paciência. Mas foi durante um curso no Senai de formação para mecânicos que ele descobriu sua verdadeira paixão, o desenho técnico. A exatidão das linhas e a clareza dos planos falavam diretamente ao seu coração. Assim, fez o curso de desenho arquitetônico e, a partir dali, percebeu que seu destino era moldar não apenas papel, mas o espaço e a vida das pessoas. Hoje, Paulo Flores projeta moradias no Gama, com foco em edificações modernas e econômicas. De acordo com ele, arquitetura e sustentabilidade são temas que casam muito bem
com a economia, agregando valor à obra e contribuindo para a preservação do meio ambiente. E assim, cada projeto é uma nova página na história de sua vida dedicada à arte de construir. Rockline. Arquiteto, urbanista, pintor, desenhista e autodidata, o multiartista Rockline Fonseca Alves nasceu em 22 de novembro de 1958 em Caratinga, Minas Gerais, e mora no Gama desde 1964. No Distrito Federal, formou-se em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília e aprimorou-se como pintor e desenhista. Participou de diversas exposições, destacando-se no segundo encontro dos artistas plásticos de Brasília em 1974, organizado pela Fundação Cultural do Distrito Federal, e no segundo encontro de arte contemporânea do Centro-Oeste, em 1982, promovido pela Funarte, em Brasília. Ao longo de sua carreira, Rockline recebeu várias premiações, entre elas o Prêmio de Aquisição em Pintura no 15º Salão de Arte Jovem de Santos, em 1988, e em 1991 ganhou o Prêmio de Design Contest em Tóquio, Japão, na categoria de pintura. Na categoria de desenho, foi premiada em 1995 com Sandro Carlesio Prize, em Marostica, Itália. Recebeu também citações em Nova York e em 2015 foi laureado com o prêmio de cartoon dos artistas da China. Autor de vasta criação de quadros, ilustrações, charges, cartoons e pinturas, acumulando vários prêmios e menções honrosas, Rockline se prepara agora para o seu mais novo desafio. Vai cursar Engenharia da Computação na UNB, após passar em primeiro lugar no vestibular. Rogério Cunha. Rogério Pereira da Cunha nasceu em abril de 1977, filho de mineiros que vieram para a construção de Brasília e se instalaram no Gama. Até hoje, ele mora na cidade onde iniciou a sua carreira artística em 1996, com a banda Dona Cecília, cujos músicos eram Marcos Derru, voz e bateria, Afonso Bob Nelson, voz, Leandro Animal, guitarra e voz, e Rogério Cunha, baixo elétrico. A banda fez inúmeras apresentações no eixo Brasília-Goiânia, sendo uma delas o icônico show beneficente Rock Rocha, e em 2014 o grupo se desfez. E Rogério, um colecionador de mais de 2.500 discos de vinil, reinventou-se como DJ. Aprendeu o ofício de DJ observando as apresentações de outros profissionais do ramo. Também estudou na Escola de Música de Brasília com o professor Oswaldo Amorim. Logo, começou a se apresentar em festas, em eventos e em casas noturnas. Fez várias performances no icônico Gates Pub, ponto de encontro da juventude, de políticos e de diplomatas, onde bandas de rock e DJs se revezavam levando os embalos do jazz, do blues, do rock e da MPB. Em seguida, o artista criou o projeto Sexta Vinil, realizando 22 edições no Galpãozinho do Gama, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Atualmente está se dedicando à sua banda, Roger Goldman, criando novas composições, entre elas Constituição Federal, as quais farão parte de seu primeiro álbum intitulado Planalto Central. Wagner Santos. Quando viu uma máquina fotográfica pela primeira vez, o jovem Wagner Santos ficou fissurado na ideia de ter uma. Se via eternizando momentos de emoção. Para ele, tirar foto é diferente de fotografar. Assim se considera um fotógrafo de fato, pois é escolhido para guardar instantes únicos, quando capta a emoção, os olhos brilhando, os sorrisos e as lágrimas de quem é revelado pelas suas lentes. Isso lhe dá paz de espírito e uma sensação de que achou o seu lugar no mundo. Wagner nasceu no Hospital da Asa Sul de Brasília no dia 29 de agosto de 1976 e, no ano seguinte, foi com sua mãe morar no Gama.
É fotógrafo profissional desde 2012. Iniciou a carreira trabalhando na empresa Sena Fotografias, onde aprendeu o ofício e fotografava casamentos, festas de 15 anos, ensaios fotográficos e eventos sociais em geral. Hoje tem um portfólio diversificado, incluindo 30 trabalhos na área cultural do Gama, com registro de shows musicais em bares, eventos teatrais e de dança. Seu extenso acervo fotográfico guarda imagens do rock cerrado e do moto rock. Em suas várias edições do Festival de Música Popular do Gama e de Mostra Afro-Brasileira, todos eles registrados pelas as suas lentes. Em 2014, o artista realizou a exposição Retratadas, com fotos históricas, durante uma edição do projeto Estação das Artes da Companhia Lábios da Lua. Atualmente, Wagner Santos mora em Valparaíso de Goiás e continua seu trabalho de fotógrafo no Gama e também como cuidador de idosos. Walter Sassa. Tudo que ele toca vira arte. Assim é o inquieto cineasta, artista performático, especialista na arte de colagem e poeta Walter Sassa, formado em licenciatura plena em artes cênicas pela Faculdade do Sina de Moraes e com especialização em gestão cultural pelo SENAC. Nasceu e mora no Gama, onde atua desde 1993 como realizador e promotor de encontros culturais, enxergando neles um ponto de confluência entre as diferentes ideias e linguagens artísticas. E, assim, busca abrir portas para que os artistas se encontrem e interajam entre si, fortalecendo o campo das oportunidades das artes em geral. Walter também criou e coordena no Gama o criativo coletivo Viratia, onde funciona a partir de uma rede colaborativa cujo tema é se faz, aprende, se não faz, não aprende. Mediante a procura de soluções criativas, empenham-se em efetuar bons negócios que envolvem a arte e seus participantes são espontâneos e flutuantes e, como um todo, movimentam-se em bando ou em redes, fazendo jus ao significado da palavra vriatia, horda rebelde. Sassa produz um cinema rústico e de guerrilha, atuando como diretor cinematográfico, produtor executivo, roteirista, editor e ator. Possui significativa filmografia, tendo lançado os curtas Itapuã Espaço Cultural, um documentário, Um Outro Infinito, Fotografia, Pipa, Uma Carta para Mim Mesmo, O Livro das Horas, Meditação sobre a Morte, O Espelho de Ébano, Espinha de Peixe e a História da Terra e Cinema do Povo. Bandas, companhias e espaços. Bagagem, companhia de bonecos. No início dos anos 80, os estudantes do Centro de Ensino Médio do Gama, CEN2, membros do grupo de teatro Trapo, encantaram-se com o teatro de bonecos. Em 5 de abril de 1983, Ayrton Marciano, Antônio Carlos dos Santos e Adilson Alves fundaram o Bagagem Cia de Bonecos, ou Bagagem Companhia de Bonecos, com a estreia da peça O Cachorro do Coronel. A partir de então, passaram a explorar o teatro de animação. Em 1984, o grupo ganha nova formação com Adriana Guimarães e Narciso Quaresma, a partir de participações no projeto Plateia e em festivais em Minas Gerais. A companhia começou a ganhar notoriedade. Em 1986, Cristóvão Patrício e Marco Augusto entraram para a trupe e a estética se refinou mais ainda, resultando em prêmios nacionais. Gilderley Menezes e Fernando Fernandes se juntaram como iluminador e produtor, respectivamente. Também passaram Onildo Júnior e Dom Rodrigo, que depois da experiência fundaram seus próprios grupos. Em 2004, após quase 2 décadas de sucesso, Marco Antônio sai e funda a Cia Voar, ou Companhia Voar.
O Bagage estabeleceu um espaço cultural no Gama e juntou-se a Ayrton Leda Carneiro e a Eudes Leão. Em 2013, a trupe recebeu moção de louvor da Câmara Legislativa do DF. A companhia possui caminhão-palco e mantém 5 espetáculos no repertório. Hoje é composto por Alessandra Leão, Arthur Costa, Cristiano Alves, Gabriela Nascimento, Heitor Nascimento, Henrique Costa, Catiane Leão, Loiane Marques, Poliana Alves, Vitor Hugo Silva e Wesley Barbosa, mantendo-se ativa na cena cultural. Banda Alarme. Em outubro de 1970, nascia no Gama o fundador da Banda Alarme, o músico Valbert Silva Nascimento, conhecido como Valbert Nenê, que cresceu ouvindo rock na loja de discos e de equipamentos de som de propriedade de seus irmãos mais velhos. Aos 18 anos, em 1988, resolveu criar um grupo de punk rock, após ouvir as bandas Cólera, Inocentes e Ratos de Porão, da coleção de vinis de um vizinho. Valbert conta que ficou impressionado com o ritmo e a letra da música Miséria e Fome, do grupo Inocentes, tocada de forma simples e clara, com destaque para a realidade mais dura do cotidiano brasileiro. A partir dali não teve dúvidas e, inspirado pelo espírito da contestação, criou a banda Alarme, que traz um punk rock crítico, cujas letras abordam temas relevantes como injustiça social e descaso do homem com o meio ambiente, ressaltando sempre o lado mais realista da sociedade. Hoje, a banda traz em sua formação os músicos Albert Washall, bateria e backing vocal, Leandro Animal, baixo e Valbert Nenê, guitarra e vocal. De sua rica discografia surgiram vários sucessos, entre eles as músicas Realidade, Medo, Horrores da Guerra, Flagelo Social e Alarme. A banda faz parceria com outros grupos musicais e tem participações em coletâneas de CDs. Produz uma média de 20 a 30 shows por ano na cidade do Gama e em outras localidades do Distrito Federal e do país. Cálida Essência. A banda de rock Cálida Essência foi lançada em 1996 pelo vocalista e guitarrista Sérgio Fonseca. Nascido em 1970 no Gama, herdando da mãe, a cantora de MPB Thelma Fonseca, o gosto pela musicalidade. Assim, aos 13 anos, ele começou a estudar canto coral no SESI do Gama, ao mesmo tempo em que tocava bateria, desenvolvendo as técnicas e a sua criatividade. Hoje, a banda formada pelos músicos Wellington Negrão na bateria, Daniel Ulisses, baixo, Ayla Serena, performance e bateria, e Sérgio Fonseca, voz e guitarra, coleciona sucessos. Dividiu palcos com os artistas o Rapa, J Quest, MV Bill, Elba Ramalho e Maria Gadu, e também com a Plebe Rude, Afines Africae e as Mercenárias. Os 4 CDs e um DVD gravado renderam mais de 118 mil cópias distribuídas em território nacional, levando o velho rock inspirado no Led Zeppelin, Legião Urbana e Ramones, e impactando plateias com uma obra fonográfica cujos conteúdos e sonoridade também ganharam respeito da crítica. Um dos sucessos são as músicas Colóquios, Liberdade, O Véu e Dias de Tristeza. A banda chama atenção também pelo seu engajamento nas questões ambientais e sociais, sensibilizando o público com temas sobre inclusão, diversidade, sustentabilidade e conceitos de acessibilidade. A relação da banda com o Gama continua forte, até porque quase todos os seus integrantes moram na cidade, realizando shows locais, a exemplo das 2 edições do Inclusão Rock Live. Companhia Pilombetagem. A CIA
pilombetagem é uma das mais tradicionais na área circense teatral, com seus palhaços, teatro de bonecos, pernas de pau, malabarismo, mágicas, mamulengo e caricaturas. Foi criada em 2004 no setor leste do Gama pelo professor Robson Siqueira, formado em letras pela Universidade de Brasília. O nome pilombetagem é inspirado no artista José André dos Santos, conhecido como Mestre Zezito, ou simplesmente Palhaço Pilombeta, cuja herança cultural ultrapassou fronteiras. Antes de ampliar a companhia, Robson andou por várias regiões em um Fusca com nariz de palhaço. Em uma dessas andanças, atropelou um bode e, com tristeza, decidiu retornar e logo convidou os sobrinhos Leonardo Siqueira e Daiane Siqueira para formarem uma trupe. Depois veio o irmão Henrique Siqueira. Os quatro, todos formados em artes, transformaram-se nos palhaços Canarinho, Belisca, Peteleco e Rabisco. Eles também desenvolvem oficinas para o público, incentivando o fomento das artes visuais, da música e do teatro do mamulengo. O espetáculo Palhaçaria Pilombetagem é uma das mais antigas produções da companhia. O repertório inclui ainda as peças Benedito e o Boi Pintadinho, Alto de Natal e várias performances inspiradas em folguedos como o Reisado e a Folia de Reis. A companhia está na lista de grupos do Mamulengo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, reconhecidos como Patrimônio Cultural do Brasil. Cia Voar ou Companhia Voar Arte para Infância e Juventude. Fundada em 2003 pelo artista Marco Augusto, diretor e bonequeiro, a Voar Arte para Infância e Juventude trabalha com teatro de bonecos, inovação e produção cultural. No ano de 2011, executou o projeto Voar para Todos, aprovado pelo FAC-DF, quando a companhia fez ampla pesquisa de acessibilidade do seu repertório, envolvendo tradução para Libras, tateamento prévio de bonecos para deficientes visuais, audiodescrição das peças e ordem de entrada nos teatros. Essa metodologia é aplicada em todos os projetos do grupo. Em 2012, com 9 anos de trabalho, alcançou uma de suas metas, a de ter apresentado em todos os estados brasileiros, com participações importantes em festivais e em projetos de circulação, ganhando visibilidade e vários prêmios nacionais. Logo, o grupo foi convidado para se apresentar na Espanha, no México e no Chile. Tem atualmente 10 espetáculos em seu repertório. E na lista de criações e produções constam a realização de 3 edições da Festa Latina de Bonequeiros e Brincantes, de Águas Lindas de Goiás, de 8 edições do Festival de Teatro de Bonecos do Gama, o Festineco, de 5 edições do Festival de Teatro para a Infância de Brasília, o Festibra, e do Festival Espetaculim, com 4 edições. Outros projetos criados pela companhia: o Ponto de Cultura Rede de Ação do Gama, fundada em 2006, em parceria com os grupos Cidade dos Bonecos e Titeritar, e o projeto Viveiro Cultural, de oficinas culturais e de meio ambiente para mais de 500 estudantes. Ao longo de 12 anos de atuação, o Voar teve projetos aprovados pelos maiores apoiadores de cultura do país. No caso, o Celcut DF, FAC-DF, Petrobras, Funarte, Minc, Caixa, Caesb, Sesc, SESI e Banco do Nordeste. Cine Itapuã. Durante anos, o Cine Itapuã foi o xodó da cidade do Gama. Os moradores tinham orgulho de frequentar o segundo maior cinema do Distrito Federal, só perdendo em tamanho para o Cine Brasília. Inaugurado em 1960 e tendo sua primeira exibição em 1963, o Itapuã, com seus 500 lugares, fez história.
Em seu amplo auditório foram apresentados festivais de cinema e mostras competitivas, festivais de música, teatro de bonecos, saraus, shows, encontros comunitários e seminários. Eram muitas as atividades coletivas desenvolvidas naquele ponto de encontro de uma juventude em ebulição e de movimentos sociais. Foram décadas de exibição de filmes, de realização de eventos variados e de incentivo à produção do audiovisual na região e no Distrito Federal. Mas, em 2005, o Cine Itapuã foi fechado e nunca mais abriu as suas portas. Hoje, o lugar está degradado, com seus equipamentos deteriorados, necessitando urgentemente de revitalização, problemas que são diuturnamente relatados pelos artistas locais. A comunidade cultural está unida na luta pela reforma e reabertura do espaço, à espera de um sinal positivo em direção à reforma e funcionamento novamente do efervescente cinema. Algumas opiniões e depoimentos de pessoas ligadas à arte e que acompanham essa história estão registradas em um documentário do cineasta gamense Walter Sarça. Espaço Semente. Ao decidir compartilhar seu conhecimento com a comunidade, o professor Valdeci Moreira de Souza, formado em artes cênicas pela Universidade de Brasília, fundou, em 2006, o Espaço Semente, na cidade do Gama. Ali são oferecidas aulas e oficinas gratuitas de teatro e de musicalidade. Em quase 2 décadas de funcionamento, vários artistas da comunidade e de outras regiões do entorno passaram pelo local, ponto de desenvolvimento cultural, com foco na transformação social e de vidas. Valdeci Moreira, em parceria com o professor Ricardo César, mestre em arte pela UNB, desenvolve no Espaço Semente a estética do terreiro. De acordo com estimativas, cerca de 15.000 pessoas já participaram de alguma atividade desenvolvida pela instituição, sendo que mais de 300 receberam formação em iniciação artística. Os resultados são visíveis. Nos últimos anos, conforme constata o professor Valdeci, vários estudantes do projeto foram aprovados na UNB em cursos de artes cênicas, letras, teoria crítica, história da arte, direito, psicologia, e alguns já fazem mestrado e doutorado, inspirados pelo Espaço Semente. Valdeci Moreira é também professor da Secretaria de Educação do DF, ator e diretor teatral. Possui mestrado em artes pelo programa Profartes, da Universidade de Brasília, e é doutor em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina, por meio do programa de pós-graduação em artes cênicas. Grito Periférico. O grupo de rap Grito Periférico foi criado em 2018 pelo músico Leonardo Corrêa, filho da atriz e audiodescritora Lúcia Corrêa, de quem herdou a inspiração e o talento artístico. Ele observa que o nome do grupo já diz a que veio, para ser a voz da comunidade, com poder de protesto, denúncia e informação. Nascido no Gama, em março de 1988, Leonardo é também produtor cultural, possuindo vídeos e clipes autorais e independentes. Após ter participado do projeto Educamar, na favela de Santa Luzia, na Estrutural, com apresentações de rap, passou a ser convidado para integrar-se a outros eventos, como o projeto Papo Franco, da Unidade de Atendimento em Meio Aberto do Gama, a UAMA, entidade que atende jovens e adolescentes entre 12 e 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas. Em 2020, representando o Grito Periférico, compôs, produziu e interpretou o clipe Foco, Força e Fé. Leonardo também participou do projeto Carreta Cultural, desenvolvida para músicos e bandas por meio de votação online, quando foi classificado para fazer 3 produções musicais na seletiva do Gama DF. Leonardo costuma se apresentar com os amigos músicos Zulu da Boa Vista e Miyagi RMCS.
O rapper atua como produtor cultural e como cantor nos eventos. Sarau Semeando Arte do Espaço, Artistas do Gama contra o Câncer e Sábado Cultural Favela, Santa Luzia e o aniversário do rap na ativa. Mendigos de Gravata. A companhia de teatro Mendigos de Gravata, do coletivo multicultural, localizada no setor norte do Gama, foi criada em 1994 pelo ator e produtor cultural Ricardo Pindura e mais 7 amigos, com a estreia da peça Evadão. Seu objetivo é expandir e divulgar as artes, contribuindo para a valorização dos artistas locais, os quais estão comprometidos em democratizar o acesso à cultura, com a oferta de serviços para a criação, desenvolvimento e propagação de modalidades artísticas, como teatro, dança, música, pintura, artesanato, circo e cinema. A companhia desenvolve oficinas de iniciação teatral e promove ações voltadas para o social, todas elas baseadas na arte como instrumento de educação, ao mesmo tempo em que incentiva as manifestações culturais do Gama e das artes brasileiras, tornando-se referência regional na oferta de lazer e de entretenimento aos moradores das cidades satélites do DF. Alguns destaques do coletivo são os projetos Zequinha e sua turma, do Teatro de Bonecos e do Circo, e Teatro Reciclável referente aos cuidados com o meio ambiente, e Droga Fora de Cena de combate ao uso de drogas. Por meio do coletivo multicultural, Kátia Verônica e Anderson Ananias, integrantes do grupo, já levaram ao público diversos espetáculos, entre eles os Palhaços Vendedores de Chapéus, Os Três Piratas, Zequinha e os Palhaços, O Natal do Menino Pobre, Prometeu e Depois do Carnaval. Opiniões sobre o Gama de líderes comunitários e artistas que residem na cidade. Começando com Joan Riquitelli, que é advogado, músico, poeta e cronista gamense. Ele é também líder comunitário com forte atuação nos segmentos cultural e ambiental de sua cidade. Ele acredita que a arte transforma as almas, que toca e que a terra é viva. Então, Joan Riquitelli, texto dele intitulado O Gama e a Cultura. Em 2024, o Gama completou 64 anos de uma história construída no longo de décadas, com a participação de todas as pessoas que já viveram e vivem por aqui. Nós somos a consequência viva do passado dessa cidade e a causa do futuro que ela será para a posteridade. O vínculo entre passado, presente e futuro de uma comunidade é um aspecto essencial de sua identidade, possibilitando que indivíduos compartilhem peculiaridades em comum, uma espécie de identidade coletiva que muitas vezes se manifesta no bairrismo, que é sempre lembrado quando o assunto é o Gama. O Gama possui uma identidade que se manifesta principalmente no orgulho e amor de seus moradores. Somos uma cidade do tradicional Festival de Música Popular do Gama, do Rock and Roll Ecológico, do Festival Rock Cerrado, um polo tradicional do Teatro de Bonecos do DF, representado pelo Voar e pelo Bagagem, um lugar que, da década de 80 para cá, teve mais de 30 grupos de teatro. É uma cidade que hoje tem uma vida cultural ativa, defasada no que diz respeito aos equipamentos públicos de cultura, mas que resiste contra tudo e contra todos, onde músicos de todos os gêneros tocam nos bares e restaurantes de segunda a segunda. Os poetas proferem seus versos nas praças e ruas, como profetas do porvir, os produtores culturais seguem produzindo contra todas as adversidades de uma forma quase que guerrilheira. Nesse ponto, saúdo aqui a companhia Lábios da Lua e o teatro que segue vivo
por meio do espaço semente, com a sua estética afro-brasileira, periférica e de terreiro. Aqui floresceu a Academia Gamense de Letras, nascida com o propósito de aglutinar e fortalecer os artífices das palavras que aqui vivem e captam a inspiração que necessitam para criar sua literatura. Temos uma alma profundamente gamense, que se destaca no conjunto do Caldeirão Cultural de Brasília, que de certa forma é a síntese do nosso país e, diante disso, podemos dizer, o Gama é cultura. Mais um morador do Gama que expressa sua opinião é o Lelé Teles, que é jornalista, publicitário, escritor, dramaturgo e colunista em vários sites. Nasceu no Gama, onde viveu até os 20 anos. É formado em letras, espanhol pela UNB. Tem mestrado em cinema e narrativas sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Então, Lelé Teles escreveu aqui no livro O Cine Itapuã e a Grande Descoberta. Quando eu era criança, ouvia na conversa da vizinhança murmúrios sobre o cinema. Não apenas sobre filmes, mas sobre o cinema mesmo, sobre a experiência coletiva de ver um filme. Eu ficava tentando a descobrir o que era um cinema e por que falavam dele com tanto fascínio. Um certo dia, finalmente me levaram. Era Semana Santa e os filmes religiosos eram para todas as idades. Meteram-me numa roupinha de domingo, meti-me nas minhas congas novas e fui. E foi essa a experiência mais fascinante de toda a minha vida. O lugar era enorme, o teto altíssimo e as cadeiras, com forro de cor azul, eram bonitas e confortáveis. Nos sentamos. De repente, apagaram-se as luzes e a sala mergulhou numa silenciosa escuridão. Assustado, olhei para trás e vi, de uma pequena abertura no alto, quando um feixe de luz rasgou o negrume. Seu brilho forte resvalou sobre nossas cabeças e se esparramou na parede branca à nossa frente. E então a mágica aconteceu. Acostumado com a TV de 20 polegadas, assustei-me com o gigantismo daquelas imagens. O som era magnífico. O filme era o clássico espanhol Marcelino Pão e Vinho, filmado em 55mm e dirigido por Ladislau Vadja. A película contava a história de um garotinho órfão que fora adotado por 12 frades franciscanos e que descobrira, no sótão do mosteiro, o Cristo crucificado. Com pena daquele esquálido infeliz, Marcelino decide alimentá-lo com pão e vinho, e assim ele dá vida à estátua. Em seguida, convence Jesus a deixá-lo ver a mãe, que já morrera. Como um gênio de lâmpadas, o mestre atende ao pedido do garoto, botando-o para dormir. E Marcelino nunca mais acorda. Lembro-me de ter chorado e de ter ficado puto com Cristo, que, ao rigor, matou o menino que eu havia ressuscitado. No ano seguinte, eu tinha 11 anos e fui ver o filme Pichote, de Hector Babenco. Ao contrário de Marcelino, Pichote tinha a minha idade e se parecia muito comigo. Era um molecote de nariz sujo, de quebrada, cria de encruzilhada. Não fora mimado por frades, não se encontrara com Cristo e vivia no inferno. Comeu o pão que o diabo amassou. Apesar de tudo, tinha um coração bom, sorria o riso puro de uma criança e amava viver a vida. Babenco humanizou aquele pequeno trapo humano como quem ressuscita uma estátua. Sem dúvidas, o Cine Itapuã criou em mim o fascínio pelas salas de cinema, porém foi Pichote quem me fez amar o cinema, porque não era mais uma questão de ver a tela, mas de se ver nela, palavra da salvação. Encerrando essa parte de opiniões de moradores e artistas do Gama, temos um texto de Walter Sassa, que ele produz, promove cultura e negócios criativos. Ele pesquisa temas sobre imaginário, criatividade, cinema e artes em geral. Faz filmes, colagens e textos, além de realizar encontros e oficinas de arte. O texto dele se chama Arte, Palavra-Chave.
A cidade do Gama não possui uma tradição cinematográfica forte. Disputamos com Taguatinga, Planaltina e Sobradinho o polo de cinema de Brasília, o qual acabou no Riacho Fundo e depois de Sobradinho, mas no decorrer dos anos ficou praticamente esquecido. A maior parte das produções acontece nas cidades satélites, no Plano Piloto e na UNB. No Gama, vemos produções de baixo custo, realizadas por poucos artistas e cineastas. Embora o advento do cinema digital tenha facilitado a produção de audiovisual, a cidade ainda carece de salas de cinemas, de cineclubes, de escolas e oficinas destinadas a movimentar o setor. Alguns jovens estão ativos em espaços culturais, como na Companhia Lábios da Lua e no Espaço Semente, e também grupos como Pólvora e o coletivo Viratia. Mas não há uma produção consistente envolvendo criação, produção, realização, exibição e compartilhamento de conteúdo em quantidade e qualidade suficientes para despertar novas gerações. As atividades culturais se resumem aos saraus, às músicas de bares, às rodas de poesia e às esparsas peças de teatro. Um ou outro desses espaços e movimentos realiza mostras eventuais em uma sala não apropriada onde podemos apreciar as produções. Em minha jornada, fiz 10 curtas, incluindo os filmes Cinema do Povo, A História da Terra, um documentário sobre as raízes ancestrais do Gama, e ainda O Espelho de Ébano, Espinho de Peixe e O Livro das Horas. Antes de fazer cinema, desenvolvi outras linguagens, entre elas a arte da colagem e a literatura, com o romance O Bailado das Traças. Participo de performances, saraus e eventos punks e góticos. Trabalho para formar grupos de estudo e produção cinematográfica para fomentar a cultura local e realizar novos conteúdos de melhor qualidade. Encerrando o livro A Imagem Audiovisual e Cultural do Gama, temos o texto de João Breyer Júnior, que ele é o idealizador e organizador deste projeto. Ele é teólogo, filósofo, professor, produtor cultural, jornalista, escritor e ativista. E dedica este livro-catálogo à sua mãe, Núbia Alves, ao seu pai, João Breyer, e aos seus irmãos, Otto e Patrícia Breyer. Então, ele encerra o livro com o texto Os Fazedores de Cultura. O Gama segue sendo terra fértil para o surgimento de novos talentos das artes em geral. Este livro-catálogo mostra que a cidade é um celeiro de grupos artísticos e de artistas inspirados na tradição dos movimentos culturais ativistas, os quais têm contribuído para que tenhamos viva a memória que fortalece a identidade de uma comunidade pacífica, amistosa e apaixonada pelo que faz. Fazer arte no Gama sempre foi desafiante, mas em todas as épocas surgiram luminares que tornaram nossa caminhada menos árdua. Foi o caso do agitador e teatrólogo Márcio Vieites, pessoa que me motivou a lutar pelo desenvolvimento cultural da região. Ele que criou o Festival de Música Popular do Gama e realizou diversas produções. Deixo aqui, portanto, meu respeito e homenagem a Márcio Vieites, aos amigos Carlinhos Piauí e a Iromar Nogueira, e a tantos outros pioneiros cujas trajetórias são admiráveis. Lanço esta obra com a esperança de que o Gama continue a florescer em turismo, cultura, qualidade de vida e proteção ambiental. Que possamos, com o nosso legado, servir de exemplo para outras cidades e novas gerações. A nossa memória mostra quem somos, de onde viemos, e assim podemos entender para onde vamos e para onde poderemos ir. O Gama é um celeiro de amor. O movimento cultural do Gama foi e sempre será vivo, ativo e reativo. Então, o livro termina, né, na contracapa com um textinho de Márcio, dedicado a Márcio Vietes, né, um texto dele em memória, um texto-poema. Do Gama para Brasília, de Brasília para o Brasil, do Brasil para o mundo, do mundo de volta para o Gama. Márcio Vietes, em memória.
Este é um livro que foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, com produção da Fontelle Editora e com apoio de vários integrantes da comunidade do Gama, dos artistas e intelectuais daquela cidade.